Olá, irmãos. Vamos dar continuidade à epístola de Tiago, capítulo 5. Tiago, esse grande líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, ele tem uma grande preocupação com aquele momento que estava sendo vivenciado por aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. Estava tendo uma grande dispersão, uma grande diáspora daqueles judeus convertidos. E a epístola de Tiago vem nessa linha de ensinamentos para que eles permaneçam firmes no Evangelho de Cristo. E ele começa esse capítulo dizendo que Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. No primeiro século, havia muitos escravos. Como é que acontecia isso? Quando um império dominante conquistava outro império, ele trazia o povo escravizado. Não eram negros, não, eram pessoas brancas, escravos. Então, tinha situações de cidades que a população, 70% da cidade, era escravos. Era uma mão de obra barata, era uma mão de obra... Era um trabalho que enriquecia as pessoas com o trabalho daqueles escravos. Ao ponto de, no ano 70, uma revolta dos escravos liderada por Espartacus, e que foi combatido pelo Império Romano. Então você vai ver que tinha muitos escravos. Então aqui eu creio que Tiago está condenando as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, porque usava essas pessoas para o trabalho, para o seu enriquecimento. E ele começa dizendo o seguinte: atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa dos vossos desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida de traça. O que ele quer dizer é o seguinte, que muita riqueza aqui é fruto de desventura, de corrupção, de trabalho, talvez de pessoas que trabalham escravos para eles se locupletarem, para o seu bel prazer. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, que há de devorar, como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Ou seja, aquele valor temporal, aquele valor que eles dão tanta importância, mas não estão dando valor ao valor eterno, ou seja, a salvação, construindo tesouro nos céus, que nem a traça e a ferrugem corrói. Não havia essa preocupação com essas pessoas. Ele aqui está condenando essas riquezas mal adquiridas e mal empregadas, porque o seu fim será de tormento, será avassalador. Ele continua no versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido, com fraude está clamando. Olha aqui, o trabalho dessas pessoas, o trabalho desses escravos, desses homens, eles ceifaram vossos campos por si só, retido com fraude. E está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o clamor chega até os ouvidos de Deus. Eles estão se importando com as riquezas terrenas, mas não estão construindo tesouro nos céus. E nós sabemos que o nosso maior desafio é construir tesouro no céu. Porque quando nós morremos, nós não levamos nada. Quando nós morremos, nós somos a pessoa mais pobre do mundo. Porque nada levamos. Só levamos uma única coisa. De bem materiais, nada. Só uma coisa levamos, a nossa alma. Porque o nosso corpo volta para o pó da terra. O nosso espírito volta para Deus que o deu. E a nossa alma entra imediatamente em juízo. Há um juízo imediato após a morte. E a nossa alma, ou ela vai para o altar de Deus, no paraíso, no céu de Abraão,
ou vai no lugar já de sofrimento, no Hades, no Tártaro, no Sheol, que é o inferno. Já é um lugar de sofrimento, onde há lembrança de tudo aquilo que você passou e lá você não pode mais gozar aqueles prazeres que você gozava aqui na terra. Tendo vivido regaladamente sobre a terra, ou seja, desfrutando dos prazeres mundanos, dessa vida, esse prazer que a vida oferece. Tendes vivido dos prazeres, tendo engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. No sentido que esses homens estão mais preocupados com o seu valor, com a sua vida, mas em nenhum momento tem uma preocupação com o próximo, em amar o irmão. Aquele ensinamento de Jesus, que ele transforma os 613 mandamentos da lei em 2, amar a Deus e amar o próximo, não são cultivados por esses que levam uma vida profana, uma vida em desobediência à palavra de Deus. Eles terão o justo e merecido castigo. Mas ele vai falar a partir do versículo 7 até o versículo 11, a necessidade de bênçãos e exemplo da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eu sei que durante o nosso processo, servir a Cristo não é fácil. A ideia é que o crente, quando você se torna um verdadeiro cristão, você é uma pessoa que não tem mais sofrimento, não é verdade. É o contrário. Nós temos sofrimento sim, mas aqui o texto diz que devemos ter paciência até a vinda do Senhor Jesus. Mas mesmo que nós não alcancemos a vinda do Senhor Jesus, que Jesus volte depois da nossa morte, mas se você morre em Cristo, a sua alma já está em gozo, já está desfrutando, ainda não de forma plena, porque você não tem ainda um corpo glorificado. Nós só vamos ter essa condição quando Jesus voltar e houver a ressurreição de todos os mortos, o arrebatamento dos que estiverem vivos, para estarmos com Jesus num corpo glorificado. E vamos desfrutar do reino de Deus de forma plena. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E aqui ele compara uma comparação, quando você planta, vem a primeira chuva, vem as últimas chuvas, o lavrador ara a terra, e ao longo desse período ele espera, mas ele no final vai colher os frutos. É assim a mesma coisa conosco. Aquele que conhece a Deus, aquele que foi regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo, aquele que foi justificado pela fé em Jesus, aquele que se tornou filho de Deus por adoção, está no processo de santificação, tem que ter paciência, porque vamos ter tribulações nesse mundo, vamos ter aflições, vamos ser tentados, mas tem que ter paciência, porque nós somos mais que vencedores quando estamos em Cristo Jesus. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima, porque nós não temos a dimensão do tempo de Deus. Deus é atemporal, nós somos temporais. A palavra de Deus diz que Jesus está voltando a qualquer momento, já faz 2000 anos. Mas quanto que é 2000 anos para o nosso Deus? Se ele é atemporal? Mas nós temos que ter a ideia, é que nós temos que ter nós temos o privilégio de, se morrermos em Cristo, a alma entrar em gozo, não há problema nenhum. Se Jesus não voltar logo daqui a milhões de anos, não há problema nenhum, porque a alma já está em gozo. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas, ou seja, o juiz é Deus, é Jesus. Jesus veio a primeira vez como nosso Salvador, ele veio morrer no nosso lugar. Ele veio cumprir o plano de redenção traçado lá antes da fundação do mundo.
Agora, na segunda vinda de Jesus, ele vem como juiz. Ele está às portas, ele está próximo à sua vinda. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Nós vimos que em cada momento da vida, Deus levantou profetas. Então, desde o século 9 ali até o século 5, tivemos vários profetas ao longo da história. E os profetas funcionavam como placa de advertência. Se voltem para Deus, busquem a Deus enquanto há tempo. Os profetas falavam o que Deus queria que eles falassem. Mas o fato é que muitos não obedeceram. E eles foram perseguidos. Muitos foram martirizados. E ele diz, irmãos, tomai por modelo o sofrimento na paciência os profetas. Ou seja, ele é o nosso paradigma. Porque eles sofreram pelo nome do nosso Deus. Eles foram martirizados pelo nosso Deus. E que nós também teremos dele como modelo. Os quais falaram em nome do Senhor Jesus. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. E ele cita aqui Jó. Jó foi um homem paciente, porque Jó, mesmo sem ter feito nada contra Deus, e Deus mostrando para Satanás que Jó, mesmo sofrendo aflições, ele continuava ainda firme com Deus, caminhando com Deus. E os seus amigos chegam e dizem, você não pode acontecer isso com você se você não pecou. Seu pecado foi muito grave. E além de ele estar sofrendo aquilo, os amigos ainda ficaram azucrinando a sua paciência. E Jó dizendo, não, eu não fiz nada contra Deus. Ao ponto da sua mulher dizer que amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó foi firme, teve paciência, esperou, ele soube esperar, e no final Deus lhe deu tudo em dobro. Deus recuperou tudo dele em dobro. Que coisa maravilhosa, irmão. Que possamos entender e ter essa prática de vida na nossa vida. Mas ele vai, a partir do versículo 12 até o final do versículo 20, dizer, o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. E aqui uma coisa interessante, irmãos. É a questão de falar a verdade. A verdade deve prevalecer em nossas vidas. Você não pode, em nenhum momento da sua vida, fraquejar. Satanás é o pai da mentira. Você não deve dar brecha ao inimigo. Não há necessidade nenhuma de você estar, sempre que está falando, jurando pelo céu, pela terra. Não há necessidade disso. Por quê? Porque é sua palavra. A palavra de Deus diz, conheceis a verdade vos libertará. É isso que nós temos que ter, esse compromisso sincero com o nosso Deus. É diante de qualquer circunstância, de qualquer tribulação, de qualquer sofrimento, de qualquer oportunidade, nós temos que falar sempre a verdade. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A oração é o caminho mais curto para chegar a Deus. As portas do céu se abrem quando nós oramos. Continuamente. Está alguém alegre? Cante louvores. Louvor agrada ao Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. É que o óleo é um meio de expressar a fé. Era comum isso, você colocar o óleo, ungir com óleo a pessoa que estava enferma, como meio de expressão da fé. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará se houver cometido o pecado e ser-lhe-ão perdoados. Então você vai ver que a oração
ela é fundamental para a nossa caminhada de fé. Então, nós temos alguns aspectos da nossa caminhada de fé. Nós temos que ter uma sistematização de leitura da palavra de Deus, de oração, de jejum, para o nosso fortalecimento espiritual. Então, tudo isso faz parte da nossa caminhada de fé. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, para sua eficácia, a súplica de um justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós já na Bíblia temos várias situações, mas eu gosto muito daquela do rei Ezequias. Ele estava numa situação que aos olhos dos homens era impossível. Ele estava dentro das muralhas de Jerusalém, no reino de Judá, cercado por um exército assírio, um exército treinado, capaz de matar, e ele dentro dos muros, com uma população que não tinha capacidade de reagir. O que é que ele faz ali? Ele ora ao Senhor, e ele coloca Deus como testemunha do seu zelo pela palavra de Deus, como ele é justo diante de Deus, como ele quer o melhor para Deus. E Deus manda o anjo do Senhor, e ali amanhece o dia, 185 mil soldados estão mortos pelo poder de Deus através do anjo do Senhor. Então a oração de um justo é poderosa e eficaz. Se você anda numa vida em comunhão com Deus, uma vida dedicada ao Senhor, você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, coloque isso nas suas orações. Coloque, Senhor, o Senhor é testemunho da minha vontade de te servir, da minha justiça perante o Senhor. E Deus vai ouvir sua oração, com certeza. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Por que Elias fez isso aqui, irmãos? Lá na época do rei Acabe, sua esposa Jezabel, que era um rei e uma rainha perversa, ela tinha o deus Baal, que é o deus da fertilidade. E estavam atribuindo a deus Baal a fertilidade que estava acontecendo ali naquele local. Estavam dizendo que os deuses de Baal estavam ali trazendo grande fartura para aquela nação. E Elias ali quer mostrar que quem manda a fartura é o Deus criador de todas as coisas. E ali Elias ora, e ali passa 3 anos e meio sem chover. E há uma grande seca, os lagos secam, não há mais fartura, o gado morre. E ali Elias é perseguido, ele tem que fugir pelo Vale do Querite. E ali Deus manda um corvo alimentar Elias ali naquele local. E ali ele enfrenta depois os deuses de Baal, ele vence aqueles deuses, ele destrói aqueles deuses. Ele mostra que o Deus nosso é o Deus verdadeiro, é o Deus criador de todas as coisas. Então ali ele mostrou que só existe um Deus na face da terra. É o Deus criador de todas as coisas. A esse que nós servimos, a esse que nós adoramos. A ele pertence o reino, o poder e a glória. É isso que acontece aqui nesse texto de Elias. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte. A alma dele encobrirá multidão de pecados. Essa é a nossa missão. É fazer o ID, pregar a palavra de Deus. A nossa missão se encerra aqui. Essa ideia que você tem capacidade de converter alguém não é bíblico. Jesus, quando ressuscitou e ascendeu aos céus, ele mandou o Espírito Santo, o Consolador. É esse que nos regenera, é esse que nos convence do pecado. Mas para que o Espírito de Deus nos convença do pecado, é preciso primeiro que você escute a palavra de Deus. Ela ilumina a nossa mente, ela é precursora. Né? Como está aqui em 1 Pedro, que diz que pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Então a palavra de Deus ela é precursora, é ela que abre o caminho para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. E nós fomos comissionados para fazer isso, para pregar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo convença do pecado e que muitos venham ter salvação e vida eterna. E aqui nós concluímos essa epístola de Tiago, capítulo 5, de grande importância para a nossa caminhada de fé. Que Deus continue nos abençoando sempre.